Pessoal que for entrando aí, vai colocando se a imagem e o áudio tá beleza, por favor. 8 horas é um horário que tá cheio de live, então pode ser que dê algum probleminha. Vão colocando aí se tá ok, como é que tá. Que hoje a gente tem mais um convidado aqui, mais que especial. Vamos falar de um tema bem bacana. Sobre patologia. Beleza, Morgana? Beleza. Então, galera, esperar aí mais um minutinho. Hoje a gente vai ter o Karim, do Construção Civil aqui, para a gente falar um pouco de patologia em manta asfáltica. É um tema aí, né, que muita gente às vezes já trabalha com isso, outras não, mas vira e mexe aparece problemas, né, em obras. E o Karim hoje vai vir dar uma aula aqui para a gente sobre esse tema. Inclusive, né, eles estão escrevendo um livro aí, fizeram um livro sobre patologia e acho que hoje vocês têm muito o que aprender aqui, tá bom? Laís, depois me chama no privado, que aí a gente vê o que aconteceu, tá? Então é isso. Momento Engenharia, grande Odeon, outro aí, autor do livro aí, bem bacana também. Então vamos lá, galera, deixa eu ver se o Karim já está disponível aqui. Oi, Camila. Oi, Karim, beleza? Tranquilo? Tá tudo certo aí? Tudo bom, e vocês? Tudo certo. Primeiramente, seja bem-vindo, né? Aí acho que é a Obrigado. primeira live nossa e, Exatamente. e bem bacana, valeu aí. Obrigado a E você então, pela consideração, pelo convite. Eu acho que quanto mais a gente unir a nossa turma, né? Igual você fala muito, melhor, né? Não só porque a gente está numa quarentena, mas porque eu acho que a engenharia precisa mais disso, né? De mais troca de informações, de mais união. E, enfim, eu acho que e daqui a pouco eu vou falar do livro, né? Eu acho que o livro, claro, foi um trabalho nosso de 2 anos, que realmente foi um trabalho muito duro, longo, e que o resultado final, graças a Deus, está aí, já está disponível, virou uma realidade, quase que não virou uma realidade. A gente começou muito tempo atrás, aí parou o tempo, e cada um tinha suas coisas para fazer. Foi um livro feito a várias mãos, então isso foi um negócio muito interessante também. Mas está aí, tá? Deu certo. Já é um sucesso de vendas. A editora já esgotou o primeiro lote, já está entrando no segundo lote. Ela começou com preço, ela não conseguiu manter o preço mais baixo, o preço já subiu, enfim. eu vi hoje, já tá, acho que 89, né? Exatamente. Ele vai, e a tendência é de subir cada vez mais. Deixa eu só dar uma ajeitada na câmera aqui. Não, e até falei um pouquinho do livro, né, Karim? Porque patologia, a gente não encontra muitos livros sobre. Acho que hoje tem um livro de patologia. Então, né, para quem está entrando nessa área de perícia, até mesmo para quem constrói, um livro de patologia ele te ajuda muito para você prevenir, principalmente. E acho que até foi essa questão do ponto, né, que vocês também abordam lá. E é bom falar com quem você faz perícia judicial, que é uma área que pouca gente sabe que existe, né? Pois E é é. uma área extremamente importante, né? Então, eu acho que vai contribuir, vai ajudar muita gente. Foi um livro que a gente estruturou de uma maneira lógica e sequencial, que começa em patologia das fundações, né, que é o primeiro passo numa obra, né, na parte executiva. Depois a gente parte para a patologia das estruturas, depois patologia das alvenarias, depois patologia dos revestimentos, patologia da cobertura das impermeabilizações, que foi a minha parte, e por fim a gente encerra com um capítulo só de inspeção e diagnóstico, que o professor Matheus, em conjunto com mais duas, as outras coautoras, também desenvolveram num projeto final. Então, foi muito bacana. Bacana. Eu acho que englobou tudo num pacote só, integrado com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, que é as redes sociais, o YouTube, Facebook, o meu site próprio, que está aqui no fundo, esse www.construcçãocivil.info, onde eu já concentro uma quantidade enorme de informação. Então, eu acho que, enfim, a gente conseguiu agregar, linkar, né? Hoje, acho que a palavra-chave da atualidade é a integração. É você integrar, você conectar uma coisa com a outra. Então, isso é um grande diferencial que a gente conseguiu fazer. Então, Show de bola. é isso. Eu acho que foi muito bom, foi um resultado muito legal. E se vocês quiserem
pessoal quiser fazer alguma pergunta específica e tal. Já vi que tem gente fazendo um monte de pergunta aqui. Enfim. E aí a gente pode responder pergunta e depois falar um pouquinho Sim. de impermeabilização, de problema de impermeabilização, focado em manta asfáltica, que é um dos itens que a gente fala no livro. E aí abrir. É uma live, um bate-papo aberto, acho que tentando ser menos informal possível para... Hoje é sexta, né? O pessoal já está... O sextou hoje está diferente, né? Sextou está completamente diferente. Bem diferente. Mas vai lá. essa questão aí de manta asfáltica, inclusive, é o que dá muito problema, né? Eu não sei como vocês abordaram, mas principalmente a gente faz inspeção predial, perícia, laudo. Então, vira e mexe dá muito problema em questão de prédio mesmo, que talvez a pessoa que executou não executou bem feito ou não fez manutenção, que é algo bem importante. E dá um problema que você tem que refazer, muitas das vezes, né? Você tem que refazer, porque tem aquele problemão lá que você não pode cortar. Se cortou, aí você pode perder a função dela. Então, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho disso, que conforme a gente for falando, o pessoal vai perguntando também. E aqui, ó, acabou de perguntar, ó, se o livro tem muito assunto sobre permeabilização. Tem bastante. No livro eu falo sobre manta asfáltica, que a gente vai falar bem pouquinho hoje. Eu falo sobre fibra de vidro. Os dois sistemas eu já executei em obras minhas, que eu já fui responsável técnico por elas. Então, eu tenho um conhecimento razoável sobre manta asfáltica, sobre fibra de vidro. E aí tem sistema de impermeabilização com manta de PVC, que é mais utilizado nos países europeus e tudo mais. Aqui no Brasil não tem tanto. Tem algumas empresas que executam com PVC, mas é mais comum na Europa, por exemplo. Impermeabilização com poliureia. Poliureia também veio com um conceito inovador e tudo, mas aqui no Brasil ainda não é aquela coisa bem difundida. O que tem mais no Brasil de impermeabilização é manta asfáltica ainda e fibra de vidro. Então, eu acho que as duas coisas são os dois sistemas são dois bons sistemas. Hoje a gente vai falar, né, como eu falei antes, da manta asfáltica. Tem muita gente que critica a manta asfáltica, que fala que é uma coisa arcaica, que é velha. Sim, tudo bem, é velho, realmente, mas é o que é mais utilizado até hoje. Né? Então, enfim, eu acho que... É o que mais vê. Eu, pelo menos até hoje, o que eu já vi foi só manta asfáltica. Manta asfáltica. Até a fibra de vidro eu nunca vi. Em questão de obra. obra. É verdade, não, mas é verdade, porque é difícil mesmo, porque ela é muito mais cara. Aí a pessoa fala, é arcaico, mas o pessoal pensa muito em custo. Nenhum executor vai pegar o sistema mais caro. Eu já fiz com fibra de vidro, porque eu precisava realmente ter um reservatório estanque. E não podia dar problema. Não podia dar problema. Então, o problema sairia muito mais caro do que a execução. Por isso que eu optei por fibra de vidro. Quase ninguém usa fibra de vidro. Eu já usei porque eu tinha essa limitação. Então, a pessoa falou, acondicionou. Se der problema, vai custar tanto. Então, esse custo não valia a pena para eu correr o risco. Eu não podia correr risco. Mas, por exemplo, a maior diferença, né? Qual que é a maior diferença entre a fibra de vidro e a manta asfáltica? O que você acha? A fibra de vidro ela é uma camada mais fina. A manta asfáltica tem a tendência a ser uma camada mais grossa, principalmente se você fizer a manta dupla, né? A manta dupla ela é intercalada e defasada. A fibra de vidro geralmente você não tem isso. Você tem a manta de fibra que por cima você passa uma resina. Essa manta de fibra, a grande maioria delas é mais fina do que a camada da manta asfáltica. É claro que tem mantas e mantas. O mercado é vasto, tem várias opções de mercado, só que, em geral, essas são das diferenças. A segunda diferença, quando você faz fibra de vidro, ela é muito tóxica. A resina é muito, muito tóxica. Então, você tem que dar um jeito de ventilar muito bem a área que você for impermeabilizar com fibra de vidro, que é extremamente perigoso para a saúde. A manta asfáltica, o perigo é o maçarico, né? Que você tem que tomar cuidado para não queimar e tudo, mas assim, é mais difícil de você ter acidente, até pelos profissionais de manta asfáltica são mais acostumados com aquilo, carregam aquele botijão de um lado, com o maçarico do outro, já faz a queima da parte de trás lá da manta, então tem mais mão de obra qualificada, vamos dizer assim. No Brasil, infelizmente, a gente não tem um sistema de certificação de mão de obra para impermeabilização de manta asfáltica, especificamente. Apesar de eu ter contato com o pessoal do Sebrae, do Senai, eles treinam basicamente três tipos de mão de obra no Brasil. Pedreiros, eles certificam pedreiros, tem prova prática, prova escrita. Eles certificam eletricistas, né, tem prova prática escrita para eletricista também, e pintores. Então, o Sebrae e o Senai no Brasil, para quem não sabe, eles treinam esses três tipos de
de profissionais. Mas Bacana. o resto não tem. O resto, basicamente, é o cara aprendendo na prática e fazendo, enfim, corrigindo o problema, aprendendo com o problema e depois se aperfeiçoando na porrada, vamos dizer assim. Então, bom, basicamente, eu acho que esse é o resumo. O pessoal tá falando aqui, manda um abraço para a empresa Cuca Belo. Esses caras são... Tem uma pergunta aqui, ó, da Tati. Rapaz. Você conhece? Não, depois é uma piada. Tipo. Ah, meu Deus. Aqui, olha só, a Tati está falando que ela está fazendo TCC sobre manifestação patológica devido à falha, né, de impermeabilização. Ela gostaria de saber sobre teste para mensurar, além da análise visual. Tipo, se para uma casa popular, só isso. Assim... E aí, fala aí pra gente um pouquinho da... Repete a pergunta. Vamos lá. Ela tá falando que ela tá fazendo um TCC sobre manifestação patológica devido à falha de impermeabilização. Gostaria de saber se tem teste além da análise visual. Tem demais. Mas o teste, geralmente, que a gente faz é quando está executando o sistema, que é o teste na lâmina d'água. Né? Você tem que fazer, você executa, por exemplo, a manta asfáltica. Fiz a manta asfáltica numa laje, por exemplo, exposta de cobertura, onde não vai ter telhado. Então, quando eu executei a manta, eu tenho que encher de água, eu faço uma lâmina d'água de água realmente naquela área onde eu impermeabilizei e tem que deixar durante 72 horas lá. E aí, vou verificar o nível inferior. Se tiver algum problema, é o tempo de eu tirar a água toda, procurar onde está a região que está dando problema e consertar. Agora, é o teste de estanqueidade, né? Teste de estanqueidade é o teste da lâmina d'água. Então, assim, depois que eu fiz isso, coloquei minha proteção mecânica, né? Que eu tenho a camada separadora. Depois da manta asfáltica, eu tenho uma camada separadora, que é um plástico, um filme de plástico. Em cima desse filme de plástico, eu venho com a minha proteção mecânica argamassada, pode ser uma argamassa, enfim, industrializada ou rodada em obra, para proteger a manta. Se depois disso ainda tiver tendo infiltração, tiver tendo vazamento, aí é mais complicado. Porque, a rigor, o que eu tinha que fazer? Tirar toda a proteção mecânica. Ver, inspecionar direito onde é que está o problema, o foco da infiltração. E aí sim tomar alguma providência. Que até o Alessandro está perguntando como que conserta, né? Como que é feito esse conserto aí da patologia. Isso é uma das maiores dores de cabeça que pode acontecer numa obra. Por quê? Eu mesmo já passei por alguma situação, até postei há pouco tempo atrás numa situação onde a origem da infiltração, ou seja, o ponto onde pinga, o ponto da goteira, não era exatamente a origem do problema. E quando isso acontece, que é ruim. Por quê? Você não sabe. Você acha que é ali, porque está pingando ali. Então, você tem que ter... Na verdade, você sabe, mas você demora para descobrir. Em muitos casos, demora para descobrir. Por quê? Às vezes a água escoa, ela vem caminhando até ela chegar. Na verdade, esse ponto onde ela caminha essa distância que ela caminha que é o que você tem que analisar. Então, muitas vezes, o ponto do gotejamento não é igual, não reflete exatamente o ponto da falha na impermeabilização. Geralmente, uma falha dessa é um furo. Às vezes, um operário, sem querer, deixou uma marreta, uma coisa mais pontiaguda, cair em cima da manta, ela fere a manta ali, entendeu? Aí você não vê, passa batido, você passa a camada de proteção mecânica e aí já é tarde demais. Então, assim, tem muitos detalhes, né, específicos dessa impermeabilização que tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que eu já percebi, até no livro eu coloco uma sugestão de ferramenta que poderia ser criada, que eu nunca vi. Quando o pessoal está aplicando a manta asfáltica, está queimando o verso dela, eu noto que o operário ele pisa em cima, mas ele não pisa por igual. Ele vem pisando geralmente no mesmo ponto sempre. Ele vai desenrolando a manta e vai queimando, vai desenrolando, ele vem apertando nos mesmos pontos. Ele não aperta igual na região toda que você vem desenrolando a manta, entendeu? Então, eu acho que isso pode ser uma coisa, um detalhe que pode ser melhorado. O que mais? Tem alguns detalhes técnicos, né? Como a gente vê, por exemplo, tráfego, uma laje impermeabilizada com alto tráfego. Então, ou seja, a proteção mecânica deixa de ser só argamassada. O ideal é você colocar ela armada, você armar com aquela tela eletrosoldada. Então,
Depende de cada caso, né? Tem várias nuances, que muita gente faz tudo igual. É igual, tudo igual. Não é. Depende do tráfego que você vai ter em cima daquela laje. Depende da quantidade de chuva que você está esperando. Depende de uma série de coisas, né? Então, é isso que faz um profissional se diferenciar do outro. Ele saber identificar o que é mais importante para cada área. E vamos aproveitar e vamos entrar na questão de patologia. Depois você executou, passou lá. A maioria das vezes acontece depois dos 5 anos, né? Que já venceu aí o período aí que a construtora... Exatamente. Garantia. Aí começa a aparecer uma infiltração, um probleminha ali na garagem, outro. Pode falar. Uma outra região, um outro ponto que é assim, muito importante, e eu já vi acontecer isso muito prédio residencial coloca piscina na cobertura. Quando tem piscina, né? Às vezes a piscina fica na cobertura dessas edificações. E piscina, pessoal, em cima de laje, é muito problemático. Então, assim, quando vocês forem executar alguma piscina que não é enterrada, ou seja, você não precisa cavar a terra para fazer a estrutura da piscina, quando a piscina fica sobre laje, em cima de cobertura de prédio e tudo mais, tem que ter muito cuidado, principalmente com a impermeabilização. Piscina, o volume de água é muito grande. Se der infiltração, se der vazamento na impermeabilização, vai pingar no vizinho de baixo. É transtorno atrás de transtorno, dor de cabeça, tá? Então, assim, muito cuidado. Existe alguma, como eu falei antes, é uma estrutura específica. Nem toda piscina está sobre laje, sobre outra laje. A maior parte das piscinas residenciais, por exemplo, em casa, a pessoa mora numa casa, ela faz a piscina dela no jardim ali, enterrada. Então, se estiver vazando, ela vai perceber se foi pela variação do nível d'água ali, depois ela enche d'água e pronto. Outra questão, essa questão de piscina, a gente passou por isso também em uma inspeção que a gente estava fazendo, só que a parte de baixo era garagem. Então, a garagem toda começou a dar problema com goteira, infiltrou, fissura na garagem toda, e era grande, não era pequena. E uma outra questão... E entra um outro problema, né? A água da piscina é tratada com cloro, com cloreto. Isso. E aí a gente vê em patologia das estruturas de concreto que os ataques mais agressivos à ferragem é de cloreto. Do aço, e estava dando problema com isso também. Pois é, então, e aí começa uma série de coisas. Isso tudo o quê? É uma cadeia, igual um dominó. Aquele dominó que você dá o peteleco no primeiro, sai caindo os outros. Por quê? Se você tem um problema na impermeabilização, esse problema vai causar infiltração, que por sua vez pode causar problema de corrosão de armadura. Não é que a estrutura vai cair do dia para a noite, não é que, sabe, é o fim do mundo, mas é dor de cabeça. São problemas que a gente tem que resolver e não pode deixar acontecer. Que acaba englobando também normalmente, né? Muitas das vezes o problema foi na execução. Não tomaram o devido cuidado na execução e esse problema, até a água começar a infiltrar e você começar a ver o negócio, já passou, ó. E eu acho que por isso que eu friso no livro, né? A gente frisa bastante a importância do teste de estanqueidade, do teste da lâmina d'água. Tem que fazer durante 72 horas, tem que deixar lá parado. O cronograma, o mestre de obra está pressionando, não importa. A norma é muito clara com relação a isso, 72 horas. Depois amanhã, aproveitar que vou usar um pouquinho da sua live aqui. Amanhã, às 6 horas da tarde, eu vou falar só sobre isso, tá? Na minha live no Zoom. Para quem quiser ver, meu Instagram é o @construção civil. Os links do Zoom vão estar tudo lá. Aqui em cima aparece. Isso, vai estar tudo lá direitinho, enfim. É isso. Quem quiser acompanhar, eu vou falar só sobre isso amanhã. Sobre fibra de vidro, sobre manta asfáltica e fibra de vidro. Então, acho que vocês vão gostar. Eu vou dar esse exemplo das piscinas, dos problemas, vídeos de como é que a água pinga. Você vê lá a goteira quando está com problema, aí você tem que entrar dentro do reservatório, por exemplo, reservatório de água ou uma piscina, e fazer fazer um trabalho de detetive praticamente. Então, é muito bacana. Eu acho legal que a gente vai aprender vendo o problema e depois vendo as soluções. Bacana. Karine, também tem a questão de jardim. Eu já vi também, já fui chamada para ver esses problemas patológicos aí em jardim com manta asfáltica. Pessoal que costuma, né? O jardim cresce raiz, então acaba rasgando a manta. Isso aí é um problemão que o pessoal costuma fazer jardim em cima, tem garagem embaixo, aí dá lá tem o mesmo problema da piscina também. Bem lembrado, muito bem lembrado.
vegetação é bonito, né? A gente precisa. Mas é muito problemático. O verde é extremamente importante e tudo mais. Agora, se realmente você começa a ter esse tipo de problemas, tem que analisar bem, escolher, tem plantas. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma live com o professor Bernardo, lá do Rio Grande do Sul, onde ele deu o exemplo de uma árvore que plantaram do lado de uma edificação. E a raiz da árvore começou a entrar dentro da tubulação, sair dentro, enfim, criou... Tem árvore que a raiz não cresce dessa maneira. Então, às vezes, até o... Por isso que o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, às vezes, um pouco de conhecimento de agronomia não faz mal. Por quê? Existem determinados tipos de árvores ou de plantas que a raiz é pivotante, ou seja, ela cresce na vertical, ela cresce reto para baixo. Então, teoricamente, ela não vai causar tanto problema quanto uma planta, uma vegetação que tem uma raiz que é mais horizontalizada, ela vai empurrando, vai crescendo, entendeu? No sentido mais horizontal. Então, até isso o conhecimento é importante. Então, em vez de você... Bom, eu tenho uma quadra, por exemplo. Esse exemplo da quadra foi o que dei ontem. Eu falei, pô, tem uma quadra de vôlei, de basquete, de futsal, uma quadra pavimentada. Vai uma pessoa colocar um jardim em volta dessa quadra. Até na hora de escolher o tipo da planta, você tem que ficar atento. A primeira pergunta, pô, peraí, como é que é a raiz dessa planta? Nós vamos plantar aqui. E se não for uma raiz pivotante, que cresce para baixo, ela vai ondular a quadra toda. Ela racha. Eu já tenho vários exemplos disso. Depois eu até tirar umas fotos e mandar e publicar aqui na minha página. Mas, enfim, então isso realmente acontece. Muito bem lembrado. E se danifica a estrutura de concreto, pô, o que é uma internalização, né? Ela vai descolar, enfim. Muito bem colocado, muito bem lembrado. Pois é, e acaba que assim, que querendo ou não, jardinagem, você tem que estar regando. Então, vai injetando água. E a água vai percolando e vai. Exatamente. Aí quando você vê, e assim, eu já fui em vários locais que com o mesmo problema. Exatamente. Jardim. E é um negócio tão besta. Que, gente, é um jardim, às vezes, sei lá, 2 metros quadrados causa um problemão pro edifício inteiro. Que normalmente, né, costuma fazer, às vezes, em cima ou embaixo tem a garagem e vai. E até o pessoal começar a ver que realmente está com problema, já passou um tempão. Aí para consertar é uma trabalheira danada. Já está tudo comprometido. Aí é tarde demais. Por isso que é o seguinte, os testes na hora da execução são importantes. O teste de tanqueidade, o teste de lâmina d'água, a verificação mesmo do engenheiro na execução. E tem muito engenheiro que tem mania de larga a obra lá e depois volta para a obra e vai ver depois, enfim. O engenheiro tem que estar presente, sabe? Observando, sendo criterioso durante a execução, porque depois tudo é mais difícil. Depois de pronto, porque as pessoas têm que botar na cabeça isso. Depois de pronto, tudo é muito mais difícil, muito mais caro, entendeu? Muito mais trabalhoso. Então o foco tem que ser realmente ali, no dia a dia, enfim, trabalhando firme junto com os operários, pisar o pé na obra mesmo, tá junto, pegar na ferramenta ali, ajudar o cara, entendeu? Explicar. Então é um trabalho. É um trabalho forte esse nosso. E tem que ter, né, o acompanhamento. Até na live com o Vinícius, do Fundações Sem Complicações, a gente estava falando disso, que ele trabalha com fundações, né? E a gente acaba que quem mexe com patologia, com perícia, vê muito problema em fundação. Muito problema que foi fundação mal feita ou nem teve fundação. Eu já cansei de ver caso aí que foi fazer perícia, a casa, né, trincou de fora a fora. Por quê? Porque o construtor simplesmente comprou um terreno qualquer, construiu em cima de um aterro e passou 1, 2, 3 anos, o negócio começou a dar problema. Então, assim, a pessoa que compra, ela nem sabe o que é isso, nem sabe o que é fundações, ela nem procura saber que terreno era aquele. Depois que comprou, acabou. Ninguém, ainda mais quando é uma construtora, né? Que se for uma construtora, tem lá os 5 anos, você entra com a garantia, beleza. E quando não é? Aí você gastou, sei lá, 200 mil reais para comprar uma casa, passou 3 anos, bonitinho, o negócio começa a dar um problemão desse. Aconteceu com até uma colega minha. Então, assim, tem que ter cuidado mesmo. Porque patologia a gente acha que é só uma fissura. Não. É só uma trinca. Quando você vê, gente, tem prédio caindo aí. Toda hora tem prédio caindo. Pode ser uma fissura causada por um recalque de fundação. E aí? Recalque Exatamente. de fundação derruba. Recalque de fundação, dependendo do grau, ele pode derrubar a edificação.
né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é só uma fissura, não é só um desplacamento, não é só uma infiltração. Tudo tem que ter critério. Muitas vezes eu sou muito criticado, às vezes eu coloco umas estruturas que são aberrações. E aí muita gente chega, ai, mas você está criticando um cara que não tem condição de fazer. Eu lamento muito, sabe? Eu lamento muito, eu fico muito triste, realmente. Às vezes realmente ele não tem condição de fazer, mas o que está feito está errado. Eu não posso, vou fechar o olho para isso. Que, inclusive, é esses casos, né, de periferia, de bairro mais pobre, aí o pessoal fala, mas é porque não tem dinheiro. Só que, se a gente for olhar, a gente aqui, pelo menos os nossos, né, perfis, é de engenharia. Exatamente. Você tá vendo que isso aí vai dar merda. Vai dar merda. Exatamente. Pode não dar merda daqui 1 ano, mas pode dar merda daqui 5 anos. Exatamente. Aí então, vai assim, construindo um em cima do outro. É. Aí, sem análise nenhuma, nada, não Nada. sabe o que está embaixo da terra, não sabe. Não, e tem um detalhe que é importante que pouca gente fala. Muitas vezes a pessoa gasta mais, ela gasta mais fazendo o que está errado do que se ela fizesse, pelo menos se ela tivesse uma ideia do que é o mais certo. Entendeu? Então, muita gente fala, não tem condição, mas peraí, pessoal, às vezes ela gastou mais. Vamos analisar caso a caso. Tem casos que a pessoa enche de massa e gasta aquele monte de massa, já, entendeu? Sendo que ela poderia fazer por um preço bem melhor. Mas, enfim, isso é questões sociais, pessoal. Não dá para entrar muito, né? Você não entra, entendeu? A gente é técnico. Técnica é técnica. Acabou, entendeu? É isso. Mas você falou que você tinha meia horinha, a gente está aí acabando. Pois já tá chegando. As perguntas ali, tem algumas perguntas. Deixa eu ver se dá para responder alguma coisa aqui. No edifício que eu trabalho, desculpa. Tem gente que perguntando do livro, eu deixei o link aqui embaixo fixado. Quem quiser só clicar e ir direto. Show de bola. Que aí já consegue. Tá frete grátis, tá? Pro Brasil. Então aproveita aí. Vamos ver aqui. O Lucas Henrique fez uma observação interessante. O problema do teste da lâmina d'água é que o volume é estático. Uma chuva intensa tem outro comportamento sobre a lâmina. Realmente, às vezes, uma chuva... assim, a chuva, ela tem que escoar. Tanto é que a norma também fala que você tem que ter uma inclinação mínima para essa água escoar. Né? Às vezes, ser estático, às vezes, até melhor do que uma chuva que vai escoar. Porque quando você faz o teste, a água fica realmente estática. Ela tem que ficar parada. E numa chuva real, no caso real, ela está escoando para os ralos e para os drenos. Que então, também tem que ter muito problema, muito cuidado, né? Ralo. Exato. Eu já vi problema com ralo em questão de até de manta, de impermeabilização. Ralo, então, dá um problema, um problemão. Exato. O ralo é um ponto frágil, um ponto mais frágil mesmo. Então, assim, tudo bem, a observação é interessante, mas uma chuva, a água, você tem que lembrar isso, uma chuva, a água vai estar escoando para os pontos de queda, para o ralo, para o dreno, para onde for. Agora, no teste, não. O teste vai encher da água mesmo, vai deixar quieto ali. Então, a chance dele ficar quieto ali numa chuva real é muito pequena, a não ser que o tubo de queda esteja entupido, o ralo esteja entupido, o dreno, etc. Aí, meu amigo, aí é outra conversa. Mas em situações normais, por mais forte que seja a chuva, acho difícil de se equiparar ao teste em si. Acho difícil. Mas cada caso é um caso. Se tudo fosse igual, não precisava de arquiteto, porque seria tudo padrão. Ctrl-C, Ctrl-V, toda casa igual, todo apartamento igual, todo prédio igual. A única coisa que ia variar era a questão da fundação, né? Que o solo aí não depende mais da gente. Então, é isso. Então, cara, construção, engenharia é muito bom senso. Né? Eu tive um professor que falava uma coisa que eu gostava bastante. Ele falava, se você pudesse resumir a engenharia numa frase matemática, seria: engenharia é igual a física mais bom senso. Né? Então, você tem que ter bom senso com as coisas. Entendeu? Então, é isso. Basicamente, esse é o recado. Obrigado, Camila, pelo espaço. Eu acho que o livro ficou muito legal. Voltando ao livro Patologia das Construções, que a gente conseguiu publicar agora, já é um sucesso de vendas. E, graças a Deus, e talvez porque as pessoas estão em casa, né? Estão forçadas a ficar em casa, de repente surgiu um interesse até maior, vai ter tempo, vai ter mais tempo de folhear, de interagir. O livro é bem interativo, ele não fica preso às páginas físicas. Você, com o seu celular, você vai ler os QR Codes que tem no livro, o QR Code vai te levar para um vídeo, vai te mostrar aquela infiltração em detalhe, com zoom.
e depois vai te mostrar a manta que foi usada, como é que foi consertada. Então, ficou muito completo. Ficou muito bacana, porque não é monótono de você ficar só virando página. Você vira uma página, tem uma imagem que vai te levar para um vídeo, que seu celular vai te mostrar um monte de coisa. Então, a gente caprichou muito nisso. Eu acho que a gente tem, graças a Deus, a tecnologia hoje em dia permite com que a gente faça bons projetos, melhores trabalhos, apresente informação de maneira mais clara, onde a maioria das pessoas consegue entender. E não precisa ser necessariamente engenheiro, não. O pessoal que é curioso da área, é claro, algumas coisas, termos técnicos, por exemplo, né? A pessoa vai ficar sem entender tanto. Mas tem partes do livro que são bem entendíveis, bem fáceis, não é uma literatura tão complexa assim. Não, show de bola, show de bola. É. Então, assim, Karim, obrigada aí pela presença. Obrigado, e Camila. Obrigado a você. Com certeza vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso. Eu vi lá que já está esgotando os 500 exemplares. Já esgotou. E, galera, pois é, então, assim, gente, ainda mais quem é estudante, quem está recém-formado, quem já trabalha nessa área. E a gente sabe que é uma área onde cálculo estrutural, uma área que quem executa obra, uma área que quem mexe com perícia, quem mexe com impermeabilização. Então, patologia está em todas as áreas. Quem mexe com fundação, todas as áreas. Então, aproveita aí que realmente o preço está muito bom. A gente não acha livros com esse preço. Primeiro lote estava 79, agora está 89. Então, aproveita. O preço normal desse livro é 140. Ele vai chegar... 35%, né? 35% de desconto. 140, 150. Então, assim, tem que aproveitar agora no começo. Quem quer pagar mais barato tem que ser no começo. E a gente não tem controle nenhum desses preços. Quem manda essa estratégia é a editora. Então, é a editora que fala, agora é tanto. A gente não tem, a gente só sabe que eles estão falando, olha, vai aumentar, vai aumentar. Então, aproveita, compra agora que você vai conseguir comprar mais barato. Que daqui 2 meses, 1 mês, 3, não sei quanto tempo, pode ser que você vai entrar no site e vai estar lá, 150. Já vai estar pagando o dobro do que está agora. Então, aproveita, tem que correr lá e comprar. Que assim, é o tipo de coisa que vai comprar, todo mundo vai ter que comprar. Porque patologia é um tipo de matéria, um tipo de assunto que você tem que ter na cabeceira. Então, assim, é o tipo de coisa que vai te ajudar, não só para solucionar o problema, mas para prevenir. Então, aproveitar. Qualquer área aí, você aproveita aí e já adquire aí, tá bom? Karim, muito obrigada. Eu vou salvar essa live aqui, tá, gente? Estou salvando todas as lives que eu estou fazendo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu estou deixando o link na bio. E tira um tempinho, vai lá rever. Tem live muito bacana com o Vinícius, falando de gestão, falando de fundações. Tem a live minha falando de perícia com a Cibele. Então, tá cheio de conteúdo aí para aproveitar a quarentena, tá bom? E o de hoje, então, foi top. Valeu aí, Karim. Abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.